Pessoal, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre as principais funções, né, de programação da linguagem Arduino, para que vocês aí compreendam um pouco as funções aí, as principais funções que nós utilizamos e quais são os parâmetros, né, que nós passamos para as funções. Não sei se vocês já viram em matemática, né? Mas a ideia de função na programação é muito próxima da ideia da função em matemática, onde eu chamo uma determinada função, passo um conjunto de valores e internamente esse conjunto de valores vai ser manipulado pela minha função. Então, na matemática, a ideia é essa, né? Para que eu tenha uma caixa preta onde eu passo um conjunto de valores, esses valores vão ser manipulados e depois devolvidos após a manipulação, e na programação também é o mesmo conceito. Por que nós utilizamos isso na programação? A ideia é economizar codificação. Então, tarefas que nós fazemos de maneira comum, de maneira constante, em vez de toda vez nós estarmos escrevendo o mesmo código, fazendo as mesmas coisas, nós encapsulamos isso, criamos uma biblioteca de funções, criamos um conjunto de funções específicos, né, agrupados por resolução de problemas específicos, e utilizamos aí as funções dentro da nossa programação. Então, o intuito da função realmente é economizar trabalho aí na área de programação. Então, uma observação importante, né, que a linguagem de programação, aí, o C++, e consequentemente o C++ dentro do Arduino, ele é a linguagem case sensitive. Então, quer dizer que ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas, né? Então, as funções têm que ser escritas exatamente como nós vamos apresentar para vocês aqui na aula de hoje. Se vocês quiserem consultar outras funções, ou consultar todas as funções possíveis dentro de Arduino, vocês podem consultar aí o endereço que está apresentado no slide. Nós vamos passar para vocês as principais funções, então as principais funções utilizadas no dia a dia de programação Arduino, e quando nós fizermos a utilização de biblioteca de terceiros, nós também vamos passar para vocês aí as documentações sobre o uso de função de bibliotecas de terceiros, que quando eu faço um import dentro do Arduino, nós vamos ver aí nos nossos projetos o uso do import, eu estou importando uma biblioteca para o meu projeto. Então, esse processo de fazer a importação de uma biblioteca para o meu projeto nada mais é do que trazer um código que possui um conjunto de funções para que esse conjunto de funções sejam utilizados aí dentro da minha programação. Existem bibliotecas prontas, então nós temos inúmeras bibliotecas, então a ideia de biblioteca é quem desenvolve a linguagem de programação, os mantenedores da linguagem de programação desenvolvem um núcleo, um core específico da linguagem de programação, e a comunidade, conforme vai utilizando aquela linguagem de programação e vai desenvolvendo novas funcionalidades para aquela linguagem, vai criando as bibliotecas e disponibilizando na internet para que as pessoas possam consumir essas bibliotecas. Quando você desenvolve a biblioteca, normalmente você também faz a documentação dessa biblioteca. Então, para explicar para quem for consumir a sua biblioteca tudo que você implementou nessa biblioteca. Por padrão, nós utilizamos
repositórios da internet, né, para disponibilizar bibliotecas. Então, um dos repositórios mais conhecidos aí para a disponibilização de bibliotecas em qualquer linguagem de programação é o GitHub. Mas, quando você tem uma comunidade mais estruturada, você pode utilizar outros repositórios também. Então, a primeira função é o pinmod, né? Então, nós já vimos, né? Nós já usamos o pinmod. E o pinmod, ele tem como parâmetros, como entradas, né? Para sua chamada, o pino que eu quero configurar e o modo que eu quero configurar aquele pino. Então, o pino aí, o número digital, ou uma variável, ou uma constante do tipo inteiro, que vai indicar qual o endereço que eu quero, qual o número da porta que eu quero configurar, e o modo que eu quero configurar essa porta. Se essa porta vai ser uma porta de entrada, input, ou uma porta de saída, output. Sendo que eu tenho que usar exatamente do modo como está aí, tudo maiúsculo. Vocês já fizeram alguns exercícios, né? Já vi que vocês fizeram entrega da primeira lista, né? Então, exatamente quando eu vou usar uma porta, eu tenho que fazer a configuração dela por meio do pinmod. Esse pinmod, geralmente, nós utilizamos lá no trecho do código void setup, né? Então, dentro do trecho do código void setup, para que, toda vez que eu ligar o Arduino, sejam configuradas as minhas portas. Então, aqui nós temos alguns exemplos de como eu posso configurar o meu pinmod, né? Então, eu estou falando aqui no primeiro exemplo que eu estou configurando a porta 2 como entrada. No meu segundo exemplo, eu estou configurando a porta 2 como uma saída. No meu terceiro exemplo, eu estou configurando a porta 13 por meio de uma declaração de uma variável chamada LED como saída. E aqui, no exemplo 4, eu estou criando uma constante chamada LEDPIN, que vai indicar a porta 3, e essa vai ser configurada como uma porta de entrada por meio do input. Então vejam que são diferentes maneiras aqui de eu configurar uma porta. Por que nós tivemos o cuidado de colocar essas diferentes maneiras? Porque quando você vai consultar a literatura ou consumir um código aí que alguém já fez num tutorial, numa explicação aí, numa videoaula, você pode encontrar dessas diferentes maneiras. Então, para que vocês não fiquem perdidos quando vocês verem diferentes maneiras de você configurar, usar o pinmod, nós tivemos o cuidado aí de pôr as diferentes maneiras que se encontra o pinmod aí na literatura e nos tutoriais em gerais da internet. Então, Digital Read, né? Então, Digital Read, o que ele vai fazer? O Digital Read ele vai fazer a leitura do valor de uma porta. Então, o Digital Read ele vai retornar dois valores possíveis. Ou a porta está high, alta ou ligada, 1, né? Ou a porta está low, desligada, 0. Então, ele vai retornar essa função, retornar esses valores, retornar 5, né? Retornar high se for lido 5 volts na porta e retornar low se for 0 volts na porta. Então, eu posso usar esse digital read para verificar se uma porta está ligada, posso usar a ideia do digital read, por exemplo, se eu quero que em um determinado tempo o meu LED mude, eu posso também fazer uma inversão de estado. Então, lembram aquele LED piscante?
nós utilizamos digital right, né? O número da porta em high e digital right, número da porta low. Eu poderia fazer aí uma sintaxe diferente até para eu escrever menos. Então, no final da aula eu mostro para vocês uma sintaxe aí que a gente poderia, naquele LED piscante lá, em vez de utilizar 4 linhas, com 2 linhas eu resolveria aí a minha programação para fazer o LED piscar. Então, por quê? Porque eu posso fazer o seguinte, quando eu passo high e low no digital write, eu posso fazer a ideia de pedir, em vez de high e low, falar digital read, só que pedir para que ele faça o estado contrário que ele ler. Então, fazer a negação do resultado digital read. Então, daí ele faria a inversão do estado. Mas isso nós vamos mostrar para vocês um exemplo no final da aula aí. O digital write, né? Então, a ideia do pino e qual o valor que eu quero passar. Então, geralmente, o que nós fazemos? Passamos o endereço de um pino, seja por variável, constante ou literalmente, e passamos um valor, que pode ser high ou low por padrão, ou eu posso trabalhar até com o valor literal 1 ou 0, ou eu posso trabalhar com a inversão lógica, como eu falei para vocês aí, que nós vamos mostrar aí no final da aula. Acho que é até melhor eu mostrar aqui nesse momento, e daí vocês vão já acompanhar, né? Então, vamos lá, vamos ver. Deixa eu passar a próxima, né? Então, os exemplos, né? Então, eu posso fazer aqui alto e baixo. Vamos ver se eu pus aqui. Não. Mas eu poderia também colocar 1 e 0, sendo que isso não é muito utilizado. Em vez de high e low, você pôr 1 e 0. Na maioria das vezes, vocês vão ver essa sintaxe. É muito raro alguém usar high e low. Vocês estão vendo minha tela? Eu estou sim, professor. Então vamos lá. Então, só para mostrar para vocês aqui. Vou criar um novo circuito, né? Fazer um circuito bem simples, né? Por um LED, por um Arduino, por um LED na porta 13 aqui. Vamos ver o código, passar o código só para texto. Então aqui, nesse código aqui, né? Se nós ampliarmos um pouco aqui, vocês estão vendo o modo convencional como nós trabalhamos, né? Então, aqui a porta 13, output, high, aguarda 1 segundo e logo. Então, foi isso que nós fizemos lá na primeira aula. E até tá dando um alerta aqui, né? Para que seja colocado um resistor, como nós vimos na aula anterior. O que eu posso fazer aqui? Aquilo que eu falei para vocês, ó, eu posso omitir essas 2 linhas, certo? E eu posso fazer aqui, ó, uma negação. Então, aqui é um operador lógico, então exclamação dentro de lógica de programação é uma negação, então quero dizer que eu quero inverter o estado. Eu quero inverter o estado do quê? Digital
Read. Eu quero inverter o estado da porta 13, certo? Então, se eu vier aqui, ó, iniciar, o que está acontecendo? Ele verifica o estado atual da porta 13 e inverte. Então, eu estou falando, ó, escreva na porta 13 o estado invertido da porta 13. Espere um segundo e vá fazendo isso. Então, se eu parar aqui e aumentar, vamos aumentar para 2 segundos. O estado inicial é desligado, né? Então, quer dizer, na hora que eu clicar a simulação, ele vai ligar, espera 2 segundos, estava estado ligado, desligou. Então, vejam que aqui, nesse pequeno cenário aqui, eu economizei 50% de código só usando um conceito lógico aqui, né? Então, esse conceito lógico aqui faz o quê? Que eu leio o estado da porta 13 e como eu tenho um operador de negação, eu faço a inversão. Então não um é zero. Se tiver zero, não zero é um. E eu fica invertendo. Por isso, essa sintaxe funciona corretamente. Então, se vocês depois quiserem fazer um enxugamento do código de vocês, é uma possibilidade de ser feito. Eu mostrei para vocês aqui, porque dependendo do que eu quero fazer, essa aqui é a melhor saída que eu tenho. Voltando aqui. Então, continuando, né? O análogo read, né? Mesma coisa. Eu vou ler aí, só que é uma porta analógica, né? Então, lembra-se das portas analógicas que eu tenho no Arduino, que eu vou ter um sinal entre 0 e 1023, né? E os valores também vão variar entre 0 e 5 volts. Então, quando eu quero acessar aí, fazer a leitura de uma porta analógica, eu vou pôr o A e o 0. Isso aqui é uma maneira. Se eu estiver fazendo Analog Read e colocar somente o 0, como o comando para uma porta analógica, o Arduino já vai entender aqui o, o que eu estou querendo ler. Então, automaticamente, ele já vai fazer a leitura do endereço de uma porta analógica, mesmo eu colocando somente 0. Eu coloquei o A0 aqui, porque muito da literatura vocês vão encontrar, ou dos exemplos da internet, vocês vão encontrar com A0. Mas se você colocar somente o número, como você está fazendo o Analogic Read, você vai conseguir aí acessar a porta. Ah, professor, eu posso escrever numa porta? Pode. Então, do mesmo jeito que nós temos o Digital Write, nós temos também o Analog Write, né? Então, no Analog Write, eu vou escrever não numa porta analógica, mas eu vou escrever nas minhas portas PWM. Então, nós vimos um pouco aí no começo do curso o que é o PWM, né? Que é o pulso por modulação, né? Modulação. E nas portas digitais que tem o sinal, aí o tiozinho na frente das portas digitais, eu consigo fazer aí a minha escrita analógica. Então, eu vou dizer que naquela porta eu vou escrever um valor entre 0 e 1023. Então, eu faço a escrita aí entre 0 e 1023 nessa
porta analógica aí. Por que que eu posso fazer essa diferença de valor? Para mudar lá a desculpe, de 0 a 255. Então, para mudar a intensidade do sinal. Então, 255 seria minha intensidade máxima de sinal e 0 seria sem sinal. E eu posso fazer essa mudança de sinal conforme, por exemplo, eu clicar um botão, poderia trabalhar com a variável aqui no Analogic Write, no segundo parâmetro, tanto o segundo como o primeiro parâmetro podem serem variáveis, certo? E se eu modificar esse valor aqui na variável, eu vou modificar a intensidade do pulso oferecido, né? Então, imagine que vocês querem fazer um potenciômetro usando Arduino. Eu quero ligar mais, quero que o LED acenda, fica mais aceso, quero que o LED fique menos aceso. Eu consigo fazer usando o Analog Write aqui. Então, nós vamos ver depois alguns exemplos aí usando controlar a intensidade do LED utilizando o Analog Write. O include, né? Então, comando include quando eu quero trazer uma biblioteca, aquelas bibliotecas que eu expliquei para vocês no começo da aula, que são um conjunto de funções que eu posso utilizar dentro do meu projeto, eu trago essas bibliotecas. É a primeira coisa que eu faço no meu programa, quando eu vou desenvolver um programa que eu vou consumir bibliotecas externas, a primeira coisa que eu faço no meu programa é incluir as bibliotecas, utilizando o comando include e o nome da minha biblioteca. E o nome da minha biblioteca vai estar entre os sinais aqui. Então, tem até um exemplo aqui, quando eu quero utilizar o servo motor, né? Include. Então, estou incluindo sinal de menor, servo motor.h, porque a extensão do arquivo onde estão as minhas funções que compõem a biblioteca, ele é um ponto .h, certo? Então, por isso nós utilizamos aí o ponto .h aí na hora de chamar a biblioteca, pela questão da extensão. E vejam que vocês não têm nem o sinal de ponto e vírgula e nem o sinal de igual na hora que vocês fazem aí a inclusão da biblioteca de vocês. Então é simplesmente igual está aqui. Lá no começo, include, igual, por exemplo, na hora que nós formos começar manusear motores, né? Então, um servo motor, por exemplo, servo.h. Então é isso que nós vamos utilizar aí. Delay, né? Então, delay, ele é a palavra, se eu for traduzir aí do inglês, seria algo ligado ao atraso, né? Então, quando eu falo atraso, então eu estou promovendo um atraso para a próxima instrução. Então, o tempo que eu vou indicar ali dentro do parênteses é um tempo em milissegundos, né? Então, se eu quero dar um atraso na execução da próxima linha de 1 segundo, nós fazemos aí 1000. Se eu quero dar um atraso de 2 segundos, 2 milissegundos e assim sucessivamente. Então, o delay ele promove um atraso aí para a execução da próxima instrução. Então, quando eu quero que eu demore um tempo, né? No caso, igual nós vimos lá do LED piscando, eu quero que eu acendo o LED, espere um segundo e depois eu apague o LED para depois esperar mais um segundo, eu tenho que usar aí os comandos de delay.
Serial Begin, né? Então, Serial Begin quer dizer que eu estou inicializando a minha porta USB para a comunicação de transmissão de dados e recepção de dados. Então, muitas vezes, dependendo do meu projeto, eu quero mostrar dados dentro do meu monitor serial, né? Então, nós vamos ver que quando nós estamos trabalhando com projetos em Arduino, é possível você ver, mandar dados e receber dados através da porta serial, através da minha USB. Então, eu uso aí o Serial Begin. Então, e a taxa é a taxa de transmissão em bits por segundo. Então, geralmente nós utilizamos 9.600, né? Porque quanto mais rápido você transmitir, aí, se você puser uma taxa muito maior, ocorre a probabilidade de você perder dados na transmissão, né? Então, quando você transmite muito dados em um determinado tempo, você pode ter a possibilidade de perder dados. Então, toda vez que você quer ter segurança na transmissão de dados, você tende a trabalhar com velocidades um pouco mais baixas. Então, no nosso caso, aí, o Arduino se comporta muito bem a 9.600 bits por segundo. Então, por isso, nós utilizamos aí o 9.600. Uma coisa que é importante de frisar, se vocês estiverem trabalhando com projetos que utiliza a porta 0 e a porta 1, que é RX-TX do Arduino, então, por exemplo, eu estou trabalhando com Bluetooth, eu estou trabalhando com RF, qualquer projeto onde eu uso o sistema de transmissão e recepção de dados, que use a porta 0 e 1, se eu fizer a transmissão de dados pela USB, eu posso causar um conflito aí. Então, o Arduino não vai saber lidar aí com os dados que ele está recebendo. Então, por exemplo, eu estou montando um projetinho lá de um carrinho controlado por Bluetooth. Então, vou baixar o meu softwarezinho no celular, vou montar o meu carrinho de controle remoto Bluetooth e eu quero modificar algum código nele. O que vai acontecer? Toda vez que eu for modificar esse código, eu tenho que desconectar o meu Bluetooth da minha placa Arduino, porque senão, na hora que eu for tentar subir o código, eu vou ter um erro, certo? Vai ocorrer um erro, então aí vou ficar aí passando aborrecimento, porque eu não consigo mudar o código da minha placa. Simplesmente por um problema conceitual que eu tenho duas fontes diferentes de dados utilizando o mesmo canal de comunicação. Então, vai gerar aí um ruído, né? Vai gerar um erro. Serial read, né? Então, serial read lê o valor transmitido para a porta USB do Arduino. Há uma taxa de transmissão pelo valor determinado na hora da taxa de transmissão. Então, quando eu faço o serial read aqui, ele lê um valor aí, uma taxa de transmissão que foi determinada aí na hora que eu li. Então, geralmente, o que eu faço? Essa leitura vai ser geralmente de algo externo. Então, por exemplo, eu estou fazendo a leitura do que foi recebido no meu módulo Bluetooth. Então, quando eu faço um aplicativo, quando eu faço uma aplicação que eu uso Bluetooth, o meu dispositivo, o meu celular vai mandar um sinal, pode ser uma letra, pode ser um valor
binário, pode ser qualquer coisa. E isso depende de como nós configuramos aí a nossa aplicação. Isso aí ao longo do curso também nós vamos explorar um pouco. Então, eu mando um sinal, né? Mando um sinal para o meu dispositivo, aí, o meu Bluetooth que está conectado na placa Arduino, e a placa Arduino vai ler, né? Então, o exemplo aí, você tem uma variável chamada entrada que recebeu um sinal do dispositivo externo. No caso, aí, se nós estivéssemos fazendo o nosso carrinho de controle remoto, utilizando o Bluetooth e o celular, o sinal que o celular, que a aplicação, o app do celular mandou aí para o meu Bluetooth do Arduino. Pessoal, dúvidas até aqui? Professor, eu fiquei um pouco de dúvida no Digital Read, um pouco lá para trás. Ah, tá. Então vamos voltar lá, vamos voltar nele. Professor, eu fiquei com um pouco de dúvida na Analog Write e na Read também. Mas é só um pouco, só sobre conceito, mais ou menos. Ah, tá. Então, primeiro foi o Bruno, né, Bruno? O Digital Write, que foi a sua dúvida? Isso, na verdade, no Digital Read. Digital Read? Ele, Tá. então, queria perguntar se, tipo, o que essa função faz seria o contrário do que está sendo dito na Digital Write. Seria isso, no caso? Sim, porque na Digital Write eu estou escrevendo na porta, então estou falando para a porta fazer um valor, certo? Emitir um valor, e no Digital Read eu estou lendo o valor que a porta está recebendo. Então, digamos que eu tenho aí, no Digital Read eu estou fazendo a leitura do valor que a porta está emitindo. Entendi. Então, no caso, por exemplo, ela pode eliminar eu ter que escrever tanto o high como o low, no caso? Pode ser, no caso aqui, deixa eu até compartilhar de novo a tela para você ver o exemplo aqui. Vamos lá, compartilhar. Estão vendo minha tela? Sim. Então aqui o que eu fiz aqui, ó. Eu estou falando o Digital Write, eu estou escrevendo na porta 13, certo? Beleza? Então Certo. estou mandando ele modificar o valor da porta 13. Digital Write, ele manda modificar o valor de uma porta. Eu posso modificar o valor dessa porta para ligar a porta ou para desligar a porta. Então, eu estou modificando o valor da porta 13 com a inversão. Então, o sinal de exclamação é o não. O não é inversão. É como eu estivesse fazendo um inversor aqui. Estou fazendo um não, uma inversão da leitura, né? Então, aqui da minha leitura, do meu Digital Read, da mesma porta 13. Certo? Entendeu isso? Entendi. Então, nesse caso, ela teria desligando, vamos dizer, o LED. Ó, quando eu começo o meu código, o LED está como? Na hora que eu der o iniciar aqui, o LED está como? Desligado. Desligado. O contrário de desligado é ligado. Então, na hora que eu clicar o meu código aqui, na hora que ele inicializar, ó, ele começa ligado, espera 2 segundos, inverte o estado da porta. Certo? Ó, veja que ele está fazendo o quê? De tempo em tempo, ele está invertendo o estado da porta. A cada 2 segundos, ele faz essa leitura. Então, se a porta estiver desligada, ele vai ligar. E se a porta estiver ligada, ele vai desligar. Então, esse Digital Read ele está me retornando o estado da porta, certo? Naquele momento. Então, se eu tirar esse, vamos parar aqui. E se eu tirar essa inversão, meu LED não vai fazer nada. Ó. Por que o LED não vai fazer nada?
Eu estou falando para que a porta 13 tenha a leitura do estado da porta. O estado da porta é desligado, então eu vou continuar no mesmo estado, desligado. Agora, quando eu falo que é para ele inverter o estado da porta, então eu faço a leitura. A porta inicialmente está desligada, o inverter o estado é acender. Então, esse é o meu funcionamento aí do digital. Professor, então o Digital Read, nesse exemplo que o senhor mostrou, ele está meio que invertendo a própria porta Digital Write. Neste cenário, sim. Neste cenário, sim. Mas o Digital Read, ele vai fazer... Deixa eu fazer um outro... Deixa eu mexer nesse exemplo aqui. Então, vamos lá. Serial... Ponto break-in 9.600. Serial ponto print ln. Vamos ver se essa minha ideia vai dar certo aqui. Vou dar um play aqui. Ó, mostrar, ó. O que eu mandei imprimir? Porque o que está acontecendo aqui é o que eu estou imprimindo. Ó, essa linha aqui, ó. O que está saindo aqui é essa linha. Ó o que eu estou imprimindo. Estou imprimindo digital read da porta 13. Então a porta 13 está variando entre 1 e 0, não é? Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Estou fazendo a leitura. Aqui eu estou fazendo a leitura do estado da porta. Então, só o Digital Read ele é para fazer a leitura do estado daquela porta, para ver se a porta está ligada ou se a porta está desligada. Quando eu ponho aqui o exclamação, eu estou falando, ó, porque esse segundo parâmetro aqui não é para eu dizer o estado que eu quero que minha porta fique com o Digital Write. Então, Digital Write eu estou dizendo a porta e qual o estado que eu quero que ela fique. Se eu quero que ela fique ligada ou se eu quero que ela fique desligada. Então, aqui nesse caso, eu estou lendo o estado da porta, que pode ser 1 ou 0, e dizendo, ó, se o estado for 1, eu quero que seja 0. Se o estado for 0, eu quero que seja 1. Por quê? Por causa desse cara aqui, né, da exclamação. Então, a função digital read é somente leitura, para ler o estado da porta. Se eu pegar aqui, ó, tirar esse módulo de inversão, a porta sempre vai ficar do mesmo jeito. O que vai acontecer? Vou apagar aqui. A porta sempre vai ficar 0. Wilton, Oi. se você colocar pode ficar naquela tela mesmo. Ah, Se você colocasse esse serial print antes do digital write, você pode fazer essa troca? posso sim. Então, vamos ver como é que fica. Porque daí o que vai acontecer? Ele vai ver o estado da porta, baseado nesse estado, depois aqui ele vai fazer a inversão, ó. Então, quer dizer, vou apagar tudo aqui, ó. O primeiro estado que ele vai ler é 0. Preste atenção. Vai começar por 0. Daí ele vai para 1. Precisa inverter agora. Desculpe. Vamos lá, vamos inverter aqui. Cadê? Fazer a inversão. Então, isso aqui
Eu acho que, né, se eu não me falha a memória, eu sou meio ruim de elétrica, né? Elétrica, e não tenho tanto conhecimento de eletrônica. Mas existe o conceito de inversor na elétrica e eletrônica, né, Citon? É o bloco NOT aí que eu pus, o bloco não, né? É o É, inversor, função inversa. exato. Então vamos lá. Então agora aqui está tudo certinho. Ele vai imprimir primeiro o 0, né? Daí passou a 1. Agora vai imprimir o 0 de novo. Então, ó, ele está imprimindo, invertendo o estado, volta para cá, imprime, inverte o estado. Ele está nesse estágio aqui, ó. Então agora ele está mostrando, como ele está mostrando antes de fazer a inversão, né? Ele está mostrando o estado que a porta está e depois o LED responde com a função invertida da situação que ele estava antes. Exato. Então agora você vê que ele tá trocando, né? Quando o LED acende, a saída está 0 ali, o print está 0. E se colocar um outro print, não sei, um print depois, aí ele vai ficar inverso em relação a esse que é a mesma do LED sendo aceso, né? Ó, Apagado. vou fazer o seguinte aqui. O Citron já deu uma ideia e eu já imaginei aqui o que fazer. Então nós vamos fazer o seguinte. Serial print, daí eu tiro o LN para ele não pular uma linha, né? E posso fazer assim. Estado inicial do LED. Dois pontos, espaço. Aí copio aqui. Copio essas duas linhas aqui, né? E depois disso aqui ocorrer, eu posso fazer isso aqui, ó. Estado inversão do LED, certo? Então vamos limpar aqui. Agora vai aparecer esses dois caras aqui, ó. Se eu não fiz nenhuma besteira aqui. Já sei o que eu fiz de besteira aqui, né? Esqueci o detalhe de fechar aqui. Aí, ó. Deixa eu pôr o monitor serial. Comparar. Meu monitor serial não tá. Vou tirar o assento só para ele não ficar dando erro, certo? Ó. Ó, vejam que, ó, o que ele tá fazendo aqui para mim. Ó, tem hora que tá mostrando bem as inversões agora, né? Estado inicial do LED e estado inversão do LED. Vejam que, ó, o que está acontecendo. Então, o estado inicial do LED é a minha leitura, simplesmente a minha leitura inicial do estado da porta. Depois eu faço a inversão do estado e mostro a inversão do LED. Então, aqui até para a mensagem ficar mais correta, seria da porta. Aqui também seria da porta. Então, apagar. Aí, ó. Então, vejam que então, eu faço a leitura da porta, né? Leitura da porta. Então, digital read é a leitura da porta. O que está acontecendo naquela porta. Se a porta está alta ou se a porta está baixa. O digital write eu estou mandando, estou dando uma ordem para que uma determinada porta fique num determinado estado.
Essa seria aí as posições da porta. Vou fazer o seguinte. Vamos até compartilhar de trabalho. Eu estou com a apresentação aberta, fica mais fácil. Daí eu quiser intercalar entre a apresentação e o... Então, a questão do digital write, do digital read, digital write ficou entendido, pessoal? Beleza? Sem novidade? Tranquilo. Então, agora nós vamos para a dúvida também era do análogo, né? Isso. É a mesma ideia. Então, quando eu faço a analog read, eu estou lendo um valor que eu estou recebendo de um sensor. Deixa eu montar um outro projeto aqui para ver se dá para ficar mais... Vamos sair um pouco, né? Eu tenho um projeto montado aqui. Vou dar uma olhada no potenciômetro. Esse aqui é legal. Esse aqui tá certinho. Vou abrir o código, certo? Ó, o que o código está fazendo? Estou criando a porta A0, né? Estou chamando ela de pot A0. Então, estou criando uma constante porta A0. Estou criando uma variável do valor do potenciômetro, certo? Beleza? Estou estabelecendo a taxa de comunicação aqui. Estou iniciando a taxa de comunicação aqui, 9.600. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que a minha variável pot valor vai receber um análogo read da variável pot, que é a minha, se eu vier aqui, a minha porta A0. A minha porta A0. Então, eu estou fazendo uma leitura do estado do que ela está recebendo. Porque aqui o que está acontecendo? Eu estou ligando uma tensão de 5 volts e uma corrente. E aqui dentro está sendo feito o quê? O potenciômetro me diz quanto dessa corrente eu estou passando. Certo? Então, se eu iniciar a minha simulação, ó, potenciômetro eu estou deixando passar tudo, ó, 1023. Estou deixando passar nada, zero. Então, o que eu estou fazendo? A cada ciclo de 250 milissegundos, eu estou analisando o que está entrando nessa porta, quanto de corrente está sendo alimentada essa porta. Porque é uma porta analógica e nesse cenário aqui ela está fazendo o quê? Ela está recebendo corrente. As portas analógicas propriamente dita, a única coisa que elas fazem, ó, por isso que é análogo IN, elas só recebem entradas. Então vejam que elas só recebem entradas, elas não são saídas. Então, a porta analógica propriamente dita vai fazer o quê? Vai receber uma entrada de uma tensão e vai analisar isso como máximo, o meu 1023, e zero. Isso é o que acontece. Isso é o que o meu análogo read está fazendo. Certo? E agora, vamos pegar um outro projeto aqui. Voltar lá para o começo. E daí eu tenho o próximo, que seria o meu digital, meu analog write, né? Então eu vou dizer para uma porta.
Aqui. Então vejam que minha porta 9 tem o tiozinho, então quer dizer que essa porta é uma porta que comporta PWM, então quer dizer que eu posso fazer um sinal analógico utilizando o PWM nessa porta. Então aqui, se nós olharmos o código, né, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a leitura da porta 0. Por que a leitura da porta 0? Na porta 0 está conectado o meu potenciômetro. Aqui eu estou fazendo um mapeamento, que é algo que nós vamos ver aqui, fazer uma proporção. Isso aqui nós vamos ver na aula de hoje. Mas eu estou falando que o meu intervalo de 0 a 1023, eu vou fazer uma proporção entre 0 e 255. Por quê? Porque nas portas PWM, a variação vai entre 0 e 255. Então, por isso, nós estamos fazendo isso. Então, estou fazendo a leitura da minha porta analógica, estou fazendo a atualização dessa leitura, fazendo um mapeamento dela. E depois eu estou escrevendo, fazendo analog write, né, na porta. Então, se eu pegar, executar esse código aqui, reduzir um pouco aqui, aumentar um pouco esse cara e dar um iniciar aqui, ó. Botando alguma coisa aqui. Tá sobrando aqui. Ó, então aqui meu potenciômetro está no 0. Se eu vier no monitor serial aqui, eu não pus para imprimir, mas poderia pôr para imprimir, ele está no 0. Conforme eu vou aumentando, ele vai modificando a intensidade, né? Até zerar. Ó. Essa intensidade é o que o professor Citron explicou lá na aula anterior, né? A faixa onde você aciona o espectro luminoso do LED. Então, nós podemos controlar isso aqui. Então, o analógico read vai fazer leituras de portas analógicas e o analog write vai fazer escrita de valor entre 0 e 255 na porta PWM. Então, por exemplo, só para a gente fazer aí visualizar isso, o que nós podemos fazer? Vamos vir aqui. Serial.begin 9600. Podemos pôr aqui, ó, para complementar, serial print, que é o ponto print, o que? A minha variável valpop,
que é o valor que eu estou mandando para minha eu estou mandando para minha porta PWM. Então, se eu iniciar a simulação aqui, o que eu fiz aqui? Ah, esqueci do ponto e vírgula, né? Tá, tô mandando uma potência de 137. Se eu baixar aqui, ó, tô mandando a potência de 5, potência de 0. Conforme eu vou aumentando, o que está acontecendo? Esse cara aqui está recebendo um valor inicial entre 0 e 1023. A partir do momento que eu faço o mapeamento, eu estou fazendo uma proporção entre 0 e 1023 para 0 e 255. E estou mandando esse valor para escrever na minha porta 9 aqui. É isso que eu estou fazendo. Dúvidas, pessoal? Professor, eu acho que eu compreendi essa parte aí, mas para afirmar mesmo só na hora de fazer um exercício, uma simulação. Certo. Então, na aula de hoje, nós vamos ter aí nos slides, já tem até uns exemplinhos de simulação aí. É isso que é legal. A gente quer que vocês façam as práticas justamente para vocês explorarem. Ah, e se eu fizer tal coisa, o que acontece? Se eu fizer tal coisa. Conforme você vai mexendo na sua prática, você vai começando a entender melhor o que está acontecendo. Então, aqui nós já... Biblioteca, né? Essa parte de biblioteca, entenderam também? Na verdade, mais ou menos. O que exatamente é essa biblioteca? Imagine que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, todas essas funções, analog read, analog write, todas essas funções aqui, certo? Essas funções, como são a base do C++, que foi criado, a versão do C++ que foi criado para o Arduino, já está embutido. Então, eu não preciso trazer essas funções de fora para que ele funcione. Quando eu vou usar algo que não está na biblioteca padrão e alguém criou uma biblioteca para resolver aquele meu problema, então eu quero resolver um servomotor, quero controlar um servomotor. Na biblioteca padrão do Arduino, na estrutura padrão do C++ desenvolvido por Arduino, não existe as funções para eu controlar o motor. Se eu posso fazer as funções manualmente, escrever tudo, posso. Vai me tomar muito mais tempo e eu vou escrever muito mais. Meu código vai ficar gigante. Então, o que se faz? Se cria um código específico, certo? Se cria um código lá, grandão, com todas as funções implementadas dentro desse código. E daí esse código nós chamamos de biblioteca. Então, se você pegar esse servo.h, você vai ver que tem um monte de coisa, tem um monte de código escrito dentro dele, tem um monte de função escrito dentro dele, e você consegue utilizar esses códigos, fazer a chamada dessas funções através da biblioteca include. Então, quando eu faço uma coleção de funções para resolver um determinado problema em qualquer linguagem de programação, eu costumo chamar isso de biblioteca. E para que eu consiga usar, eu tenho que fazer aí
a inclusão do meu código. Deixa eu ver se eu acho na minha internet aqui. Servo.h. Vamos lá, vamos pegar do. Então. Ó. Ó, então eu peguei uma biblioteca, um servo times.h. Então aqui ele está explicando, aqui é aquilo que nós falamos no comentário, ó. Ele está criando o código aqui, ó. Então ele criou ele não está com a biblioteca que eu consumi. Vamos tentar achar aqui. Aqui. Servo.h. Tá, veja que ele faz as criações, ele define uma série de coisas aqui, cria uma estrutura, e aqui ele cria o quê? O modo como eu controlo, ó. Como eu controlo o motor. Então ele criou aqui um servo, né? Então vejam que se eu fosse usar um servo motor sem usar a biblioteca, eu teria que escrever todos esses códigos, esses outros códigos que ele está usando aqui, ó, para que daí eu conseguisse controlar o meu motor, entendeu? E vejam que ele está fazendo chamadas de outros códigos aqui, ó. Então ele está fazendo a verificação, né? Qual é o tipo de Arduino, e dependendo do tipo de Arduino, ele está fazendo inclusão de outras bibliotecas, e essas bibliotecas vão ter funções que eu posso consumir. Então, a ideia de você usar uma biblioteca é justamente você diminuir aí a escrita de código, né? Facilitar a sua vida na escrita de código. E você vê que mesmo a biblioteca ela pode chamar outras bibliotecas. Então, por isso, quando você olha aqui no GitHub, ó, que geralmente é o maior repositório de biblioteca, ele tem a licença, ele tem o read, palavras-chave e tem toda a estrutura da biblioteca. Ó, tem exemplos prontos, então ó, ele vai dar alguns exemplos. Então, quando nós baixamos, né, aqui ele dá também aí direcionando, né, para tudo que pode ser usado, como pode ser feito, dá as funções, né, e que ele chama de métodos, né? Então, qual é a diferença função e método? É a técnica de programação que é utilizada. Então, quando você usa uma técnica de programação chamada programação orientada a objeto, se chama método. Quando você usa uma técnica de programação chamada programação estruturada, você chama de função. Mas, estruturalmente, é a mesma coisa. Então, veja que, ó, para tudo aqui, ele, ó, serve ponto ataque, PIN, máximo, ó, esses parâmetros. Então, tudo que nós estamos explicando das funções básicas funcionam nas funções aqui do servo, por exemplo. Então, a biblioteca ela serve para eu colocar mais funcionalidades conforme a linguagem de programação, conforme o meu hardware vai evoluindo. Em vez de eu ter que mexer na estrutura toda da minha biblioteca padrão do Arduino, eu posso, ou de qualquer outra linguagem de programação, eu posso fazer esse processo aí de inclusão de biblioteca. Ficou um pouquinho mais claro para vocês agora? Ficou sim.
É assim, são conceitos para a gente trabalhar menos. No final da conta, justamente é esse, para a gente ter um trabalho mais colaborativo, né? Então, O Wilton. Oi. Então, esse biblioteca seria, pessoal, alguém já escreveu um programa para determinado componente que você vai usar, né? Poderia ser para um sensor, pode ser para um servomotor. Então, para cada componente que você vai usar, você pode, alguém já escreveu uma biblioteca. Você também pode escrever um programa como sendo uma biblioteca. Você pode criar uma biblioteca, né? Utilizando as funções da programação. E aí você pode ir gerando seus próprias bibliotecas. Mas o comum mesmo, a gente pega um determinado componente, eu vou usar um servomotor, eu vou usar um sensor de radiação, né? Vou usar uma balança, e aí eu pego... alguém já escreveu um programa de como utilizar esses dados, trazendo para o Arduino as informações, né? As entradas e as saídas necessárias, e tudo isso compatibilizado para não ter nenhuma dificuldade na hora da aplicação. As bibliotecas são programas, né? Você traz inteiro para o programa que você está escrevendo, para o sketch que você está escrevendo. Eu queria fazer um comentário também, Wilton, que eu utilizei o Arduino para fazer um controle de radiância do LED, num trabalho que eu fiz. E aí o resultado que eu cheguei num erro no controle de aproximadamente 0,5%. E aí eu fiquei, mas por que deu 0,5%, né? Aí o controle era feito pelo PWM do Arduino. Até coloquei aqui, né, no chat, que a resolução de saída do Arduino é de 0 a 255, né? Equivale a 0,4% cada pulso dele, cada degrau aqui, né? Ele não tem um valor intermediário entre 0 e 1. Ou é 0 ou é 1, né? Então, 0 é 0%. 255 é 100%, né? 0 a 100%. Então, essa variação, quando eu vario, por exemplo, de 0 para 1, ele equivale a aproximadamente 0,4%. Então, se eu precisar de uma precisão, né? Se eu necessitar de uma precisão assim, menor, né? Menor que 0,4%, o PWM já não vai ser suficiente, né? Então, eu sei que quando eu estou gerando uma saída no PWM, eu estou trabalhando com um erro ou com uma resolução, né? Vou pensar em resolução de 0,4%. É o menor controle que eu consigo na saída PWM, tá? Legal, Citon. E isso é bom porque saber dessas questões, porque dependendo do que você for trabalhar, essa porcentagem aí de aproximação, esse erro, né? Isso pode impactar no resultado final, né? Então, é a ideia também lá na matemática da quantidade de casas decimais que você trabalha na hora de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, dependendo do que eu for fazer, se eu usar 3 casas decimais, resolve minha vida. Se eu for fazer algo mais preciso, eu tenho que aumentar para 5, 7 casas decimais, né? Creio que na mecânica também vocês têm isso para a questão de medidas de peça, né? Então, todas essas questões aí de precisão são bastante importantes. E é isso que nós temos que estar sempre atentos aí, esses detalhes, trocando ideias nesses detalhes aí, na hora de a gente estar trabalhando com projetos em Arduino, estar consultando a literatura, e como o professor Citron falou, muito do que eu uso hoje em dia em Arduino, eu pego a coleção de programas inteiros que alguém já fez, já resolveu e utilizo. O próprio fabricante de componente, às vezes o próprio fabricante de componente, ele já fabrica o componente voltado para o mercado do Arduino, ele desenvolve a biblioteca e faz a documentação da biblioteca. Então, se
se você entrar no site, às vezes, do fabricante, ele já te dá toda a explicação, né? Então, vejam que é bastante documentado tudo que nós fazemos aí no Arduino. Então, continuando um pouco aqui, né? O serial Begin, nós já até brincamos um pouco com ele e acho que ficou claro, né? O serial print aqui eu estou dando uma ideia de como se faz quando você vai utilizá-lo na ferramenta, numa IDE do próprio Arduino. No nosso caso aqui, que nós estamos utilizando simulação, na hora que você tem o seu código, aqui, se você digita o seu código, ele já tem o monitor serial, é só dar um clique que ele abre a janela do meu monitor serial. Posso apagar. E aqui você tem, nós podemos fazer aí depois alguns projetos para onde eu vou ter a visualização de gráfico, né? Então, para fazer uma leitura de gráfico aí do meu monitor serial. Então, são as possibilidades aí dentro do monitor serial que nós podemos trabalhar. Então, serial print, né? Nós já vimos. Então, aqui também dei uma ideia de como se fazer isso no Tinkercad, né? Então, você clica aqui no monitor serial e vai. E aqui a minha saída pode ser uma variável, pode ser qualquer coisa que eu esteja querendo fazer. Um texto, né? Então, vocês viram que eu posso trabalhar um texto literal. Então, se eu pegar um texto literal, voltando aqui nos nossos projetos anteriores, um texto literal, vou trabalhar entre aspas duplas, certo? E o conteúdo de uma variável, de uma leitura, eu vou simplesmente colocá-lo entre os parênteses aqui. Importante, o print, se eu usar só print, as coisas vão ficar uma na frente da outra. Se eu quiser criar uma nova linha, eu vou pôr o LN. Então, ele vai imprimir o que está aqui dentro, e após ele imprimir o que está aqui dentro, ele vai criar uma nova linha. Então, por isso, nós temos print e print LN. Então, print para eu imprimir e não criar uma nova linha. Então, tudo que ocorrer na impressão vai ocorrer na frente aqui, e o LN vai criar uma nova linha. Então, se nós vimos, ó, ele vai criar aqui as novas linhas. Se eu tirar os LNs, ele ficaria todo mundo na frente do outro aqui, ia virar uma confusão aí. Então, quando eu quero que haja, após a impressão, uma nova linha, eu uso o LN. Map, né? Então, a função map que nós vimos lá, né? Ela faz um mapeamento, ela faz uma proporção entre diferentes intervalos, né? Então, digamos aqui, voltando de novo no nosso projeto aqui. Então, eu fiz uma leitura da minha porta analógica. A minha porta analógica pode me retornar valores entre 0 e 1023. Então, essa entrada aqui é a minha variável de entrada. Então, ó, a minha variável de entrada aqui. Então, esse cara aqui, meu valpot é minha variável do tipo inteiro. Então, eu tenho que trabalhar com valores inteiros. É o meu valor de entrada. Ah, poderia, por exemplo, vamos fazer isso aqui, ó. Comentar.
e fazer isso aqui, em vez de eu colocar a minha variável de entrada, colocar a própria leitura para fazer o funcionamento, posso. Então, se eu iniciar a simulação do meu código, vejam que está funcionando do mesmo jeito. Então, o meu primeiro parâmetro aqui meu primeiro parâmetro que eu tenho aqui no map é o valor de entrada. Então, por isso a entrada. Qual é o valor mínimo que essa entrada pode me apresentar? Então, no caso aqui, 0. Qual é o valor máximo que minha entrada pode me apresentar? No caso aqui, 1023. Então, valor máximo da entrada. Qual é o meu valor mínimo para a nova saída? Para que eu faça saída. Então, estou mapeando a entrada para uma saída. Então, eu estou pegando, tudo isso aqui são entradas. Então, isso aqui é um valor que eu estou entrando, que pode ter o mínimo desse valor e pode ter o máximo desse valor. E eu quero que esse valor me devolva o mínimo de saída e um outro máximo de saída. Então, ó, mínimo de saída, no caso 0, máximo de saída, no caso 255. Então, eu estou fazendo uma conta de proporcionalidade. No caso, essa função map, para mim, vai fazer uma proporção para mim, a boa e velha regra de 3. Fazendo como se estivesse fazendo uma regra de 3 aqui dentro. Então, em vez de eu escrever um programa que faça a regra de 3 para mim, eu já uso a função map e ele faz automaticamente. Lá dentro, na hora que eu estou consumindo, chamando a função map, ele já está fazendo essa regra de 3 para mim, baseada nos valores que eu estou recebendo aqui de entrada, para gerar uma nova saída. No caso aqui, vai ser armazenado na minha variável. Poderia pôr o map aqui dentro? Posso. Então, veja que eu poderia escrever menos ainda. Então, eu poderia vir aqui. Vamos comentar esse cara aqui. Invento esse cara. Pego esse cara aqui. Coloco aqui. Copio esse cara todo aqui. Comento aqui. E coloco toda a operação do map aqui dentro. Então vejo que fiz. Vamos ver se isso funciona. Iniciei a minha simulação. Ó, veja que meu LED continua acendendo normalmente. Acendendo e apagando conforme eu movimento o meu potenciômetro. Ah, mas então se eu posso fazer em 2 linhas, por que aqui foi feito em mais linhas? Para eu entender os passos que eu estou fazendo. A partir do momento que eu sei todos os passos que eu estou fazendo, eu posso já omitir passos, né? Eu já fazer igual nós fizemos ali. Já jogo o mapa aqui dentro e vou fazendo de maneira mais direta. Mas aqui, no caso, nós estamos fazendo o passo. Então, eu tenho uma entrada, reforçando o mapa. Eu tenho uma entrada, essa entrada tem um valor inicial e um valor final, certo? O map vai me devolver uma saída com um valor inicial e um valor final. Eu utilizo para fazer uma proporcionalidade entre os valores de entrada e os meus valores de saída. Isso é a função do mapa.
Então, coloquei um pouco de tudo isso que nós estamos colocando, né? Porque como as nossas apresentações costumam ter um material de consulta, nós fomos bem discriminados aí para que vocês sempre tenham, na hora que tiverem dúvidas, tenham o que consultar. Então aqui nós pusemos um exemplo, né? Bem passo a passo, né? Do MAP. E aqui nós pusemos algumas atividades práticas aí para vocês efetivamente irem testando, né? Então, trabalhei com botão, né? Esse aqui é um put button. Daí, dentro do put button, eu quero mostrar aí o que? Verificar se o botão está pressionado ou não. Então, esse aqui é um circuito simples que eu estou verificando se o botão está pressionado ou não. Utilizando o quê? O botão não está ligado na minha porta 2. Então, para eu verificar se o botão está pressionado ou não, eu tenho que usar o comando digital read do pino que o botão está ligado. Então, isso aqui é para mostrar aí a questão do se o botão está sendo pressionado ou não. Então, aqui eu tenho um circuito de um botão, já está todo montado, e é só seguir o que está aqui. E aqui tem exemplo, criei uma constante para a porta digital 2, que é aqui onde está ligado. No void setup, eu configurei a saída, né, o serial begin para 9.600 bits por segundo. Configurei a porta para ser uma entrada, né, para receber sinal. Então, o meu botão 2 está recebendo sinal. Por que está recebendo sinal? Porque na hora que eu pressiono aqui o meu botão, eu estou fechando um circuito, está passando uma corrente aqui para o meu botão. Após fazer essa leitura, né, então criei uma variável aqui, então por isso eu fiz int sensor. Eu posso criar uma variável que nós chamamos, quando eu crio uma variável aqui no começo, nós chamamos de variável global, e quando eu crio uma variável dentro de um espaço, no caso do void loop, é uma variável local. Então, criei uma variável local chamada sensor, valor do sensor, coloquei a leitura da porta, e estou imprimindo na tela e estou esperando um segundo para que eu fique fazendo essa leitura e impressão da tela. Então, essas seriam aí as funcionalidades. Isso aqui é um projeto pedagógico. Por quê? Porque com isso aqui eu poderia, por exemplo, pedir para vocês fazer um circuito onde eu tivesse um LED que, na hora que eu clicasse no botão, ele acendesse, e se ele tivesse aceso, eu clicasse no botão, ele apagasse. Então, aqui é uma possibilidade aí de implementação de alguma coisa com esse circuito, por algo a mais. Então, por exemplo, ele vai funcionar como um interruptor eletrônico. Se tiver aceso, ele apaga o LED. Se o LED estiver apagado, ele acende o LED na hora que eu tocar num botão. Se nós mais para frente aí, nós teremos que ver aí mais estruturas para fazer um projeto desse. Aqui, para fazer aí um pouco de trabalho com potenciômetro, né? Então, montamos o potenciômetro. O potenciômetro sempre vai ser positivo, vai ser alimentação, negativo, e a leitura, né? Para ler quanto de tensão está passando.
E ele vai, essa leitura, ele retorna entre 0 e 23. E aqui nós definimos a porta analógica a 0, né? Criamos uma variável chamada pot. Criamos uma variável aqui chamada pot_valor. Inicializamos a comunicação serial a 9.600 bits por segundo. Estamos fazendo a leitura da minha porta analógica, né? Estou imprimindo aqui, ó, valor do potenciômetro. Então, isso aqui, como está entre aspas duplas, vai ser impresso exatamente o que está escrito aqui dentro. Só que não vai criar uma linha, porque está só print. Depois eu estou fazendo a impressão do conteúdo da minha variável, né? Então, pot valor. E estou aguardando 250 milissegundos e vou ficar nesse loop aqui. Aqui, praticamente o mesmo circuito, só que a diferença é que eu estou fazendo um mapeamento entre 0 e 255. Então, eu estou fazendo o mapeamento entre 0 e 255. E daí eu estou imprimindo esse valor mapeado. Uma maneira de você usar a base desse código, como nós vimos, é você fazer um LED que você consiga controlar a intensidade de luz do LED, utilizando aí potenciômetro. Então, na casas que eu posso também fazer esse controle aí, utilizando potenciômetro para lâmpadas, né? Então, é uma possibilidade aí também. Aqui, aquele exemplo que eu mostrei para vocês, né? Do controle do LED, da intensidade luminosa do LED utilizando potenciômetro. Onde aqui o que eu tenho? A leitura, né? O mapeamento e como eu estou trabalhando com porta PWM, né? Então defini a porta PWM a porta 9. Estou dizendo que a porta 9 vai receber um valor entre 0 e 255 para que seja modificada a intensidade luminosa do LED. Tem vários projetos, sinalização de portas, janelas, aqui o professor Citron falou, então tem várias possibilidades. Conforme nós formos trabalhando com o Arduino, vocês vão ver que existem aí várias possibilidades, aí, vários projetos que podem ser implementados com o Arduino. Pessoal, dúvidas? Sem dúvidas por enquanto. Então, por enquanto, acho que não. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar esse tempo, né? Esse final de aula, né? Que teria até as 4, para que vocês baixem os slides, abram o Tinkercad, implementem os exemplos, façam, às vezes, alguma modificação para vocês conseguirem realmente entender o que cada modificação vai fazer no seu projeto. Olhem a lista 2, né? Nós vamos depois subir a lista 3, né? Com o conteúdo da aula de hoje.
mas fechem também, já encerrem a questão de fazer a lista 2. Então, assim, a nossa disciplina aqui depende muito de prática. Então, o que a gente pede para vocês é que vocês, os exemplos que são dados em slide, implementem para vocês manusearem, entenderem o que acontece quando vocês modificam alguma coisa no exemplo, e que vocês façam as listas também, para que realmente consolide aí o conhecimento que nós estamos desenvolvendo. E eu vou dar uma notícia boa para vocês, né? Nós vamos ter aí um evento de robótica no segundo semestre, né, desse ano. Então, vai ser aí em novembro, tem até que confirmar. E como esse evento faz parte de um projeto de uma emenda parlamentar que a deputada federal Tabita Amaral contemplou, o IFE, vai ter bolsas para que estagiários desenvolvam projetos. E vocês, alunos da disciplina de LPP, são fortíssimos candidatos a essa bolsa aí de R$ 400 por mês. Então, peguem firme aí que vocês podem até fazer aí uma renda extra no projeto aí, nos projetos que eles podem desenvolver aí para a nosso evento aí de robótica. Então, já estou dando essa notícia para vocês, para que vocês se motivem ainda mais aí, vocês 4, né, que estão inscritos na disciplina, para fazer aí, estudar e fazer projetos, desenvolver projetos. Até criei no nosso Moodle lá algumas ideias de projeto aí que vocês podem estar pesquisando aí, estar desenvolvendo aí para mostrar, porque você, como nosso evento provavelmente vai ser remoto, o que nós vamos fazer? Vocês vão desenvolver protótipos e vão filmar esses protótipos e explicar um pouco do que esse protótipo faz, aí fazendo uma filmagem, por exemplo. Ah, professor, mas eu não tenho os componentes. Daí, quando chegar no momento de vocês precisarem utilizar componentes, nós agendamos horários e vocês vão lá, né, se encontram lá no IFE para vocês poderem utilizar, pegar componentes ou, além de pegar os componentes, usar algum equipamento lá. Então, por exemplo, se vocês quiserem, nós estamos no processo de instalação de impressora, de um laboratório de robótica, onde vai ter impressora 3D, vai ter outra máquina de forte laser, além da máquina que o professor Johnny já utiliza lá. Então, vocês também poderiam utilizar aí, consumir aí recursos desses espaços para os projetos de vocês. Então, assim que eu tiver mais detalhes sobre o edital de abertura de bolsas, eu já vou avisando vocês aí. Tudo bem? Então, pessoal, nós vamos encerrando por hoje, né? Então, a parte teórica que nós vamos encerrando e o que a gente pediu para vocês. Baixem os slides, implementem os exemplos. Se tiverem alguma dúvida quanto aos exemplos e quanto às listas, entrem em contato com a gente para nós marcarmos aí um plantão de dúvida ou uma conversa, às vezes uma conversa rápida e conseguem resolver o problema de vocês. Tem o e-mail, tem o comunicador, tem meu endereço de Skype também. Qual método vocês acharem mais prático na hora que vocês precisarem se comunicar com a gente, podem entrar em contato. Beleza?
Pessoal, muito obrigado pela presença e até aí a próxima semana. Obrigadão aí, professor Wilton, professor Citron, Bruno, até a próxima.